Título 4 das disposições finais e transitórias. Artigo 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 1º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o artigo 126 desta lei, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil previstas no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma do regulamento, redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019, inciso 1, recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, exceto os recursos a que se refere o artigo 126-A, redação dada pela medida provisória nº 1113, de 2022, 2, contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos das empresas. Inciso 3. Recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que tratam os artigos 38A e 38B, ou demais informações relacionadas ao CNIS, de que trata o artigo 29A desta lei. 4. Recursos de processos relacionados à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e a supervisão e a fiscalização dos regimes próprios de previdência social de que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, incluído pela Lei nº 13.876, de 2019. Parágrafo 1. O revogado pela Lei nº 11.727, de 2008. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 11.727, de 2008. Parágrafo 3º. A propositura de ação que tenha por objeto idêntico o pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Parágrafo 4º. Os recursos de que tratam os incisos 1 e 3 do caput deste artigo poderão ser interpostos diretamente ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que emitirá notificação eletrônica automática para o INSS reanalisar, no prazo máximo de 30 dias, a decisão administrativa, na forma disciplinada por ato conjunto do Ministério do Trabalho e Previdência, do Conselho de Recursos da Previdência Social e do INSS, incluído pela Lei nº 14.441, de 2022. Artigo 127. Revogado pela Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998. Artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório, redação dada pela Lei nº 10.099, de 2000, parágrafo 1. O é vedado fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput, em parte, mediante expedição do precatório, incluído pela Lei nº 10.099, de 2000, parágrafo 2. O é vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput, incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Parágrafo 3. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório, incluído pela Lei nº 10.099, de 2000, parágrafo 4. Ou é facultada à parte exequente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista, incluído pela Lei nº 10.099, de 2000, parágrafo 5. Ou a opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo, incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Parágrafo 6. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo, incluído pela Lei nº 10.099, de 2000, parágrafo 7. O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS, incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, inciso 1, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão, e 2. Na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho CAT, parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso 2 deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observaram o seguinte: 1. Quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no artigo 319 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. A linha A. Descrição clara da doença e das limitações que ela impõe. A linha B. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado. A linha C. Possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida. E a linha D. Declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso. 2. Para atendimento do disposto no artigo 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos: a linha A. Comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública. A linha B. Comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade. A linha C. Documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa. Parágrafo 1º. Determinada pelo juízo a realização de exame médico pericial por perito do juízo. Este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Parágrafo 2º. Quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido. Parágrafo 3º. Se a controvérsia versar sobre outros pontos além do que exige exame médico pericial, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, o juízo dará seguimento ao processo, com a citação do réu.